Fala comigo, meu povo! Tamo de volta aí com voz normal, depois de alguns dias de euforia aí, né? Com o Palmeiras campeão da América. Tamo de volta aí para mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. E se você já tá comigo aqui já tem um tempo, seja bem-vindo aí mais uma vez. Beleza? A gente vai trocar ideia sobre dois assuntos. A gente vai trocar ideia sobre Mundial de Clubes e sobre Campeonato Brasileiro, certo? E eu queria também pedir uma ajuda de vocês para os meus amigos que estão aí na descrição, certo? Tem uma galera aí na descrição, inclusive uma marca de roupa que o meu amigo Léo tá começando aí, roupa cristã, então eu vou deixar o Instagram aí também na descrição, beleza? Enquanto roda a vinheta, você pode clicar e ir lá seguir ele e os demais canais aí também, beleza? Tamo junto, vamos que vamos! Galera, então vamos lá, eu vou abrir aqui, eu não vou mostrar para vocês, certo? Mas o que eu quero trocar ideia com vocês é sobre a parte da classificação da Libertadores do Campeonato Brasileiro, porque tá uma disputa muito interessante, porque tem muito time perto. A gente sabe que o Inter, o Flamengo, o Atlético Mineiro e provavelmente o São Paulo vai fechar esse G4, se o São Paulo quiser, claro. Tem o Fluminense, mas ali que tá a 5 pontos ainda do São Paulo, então tem 5 jogos, então é uma diferença grande para tirar. Apesar de o São Paulo estar vindo de uma ladeira abaixo, né? Acredito que seja esses os 4 primeiros colocados. Coloco já o Fluminense nesse bolo, mas o que fica interessante é do oitavo até o 13º, até o Bragantino. Então, o oitavo hoje é o Atlético Paranaense com 45, aí tem Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense também com 45 e o Bragantino com 44 pontos, certo? Então, qualquer um desses pode integrar o restante dos brasileiros aí na próxima Libertadores, certo? O que é interessante também é que Palmeiras e Grêmio ainda fazem a final da Copa do Brasil, então provavelmente, dependendo do resultado, vá abrir a 8ª vaga aí também para ir pelo Brasileirão, para ir para aquela pré-Libertadores, certo? Se eu fosse apostar num time, acho que agora o Santos tem, né, que correr atrás. Inclusive o Santos foi um time que abandonou demais o Campeonato Brasileiro, apostou tudo na Libertadores e aconteceu o que aconteceu, e agora vai ter que correr atrás desse prejuízo de pontos que eles deixaram para trás, certo? Não acredito no Corinthians, apesar de não achar que não está difícil, que nem a gente conversou em alguns vídeos para trás, mas o Corinthians ele cai um pouco de rendimento, que é natural também pelo elenco que o Corinthians tem. Hoje, inclusive, joga Corinthians e Ceará, é um jogo interessante para a gente ficar de olho aí, certo? O Atlético Paranaense, que na sequência também joga contra o Corinthians na própria na arena do Corinthians aqui em São Paulo, né? E o Corinthians ainda pega o Santos, então tem bastante jogos aí diretos do Corinthians nessa reta final do campeonato aí. Mas se eu fosse apostar num time, eu apostaria ainda no Santos, que eu acho que é um time que deve crescer aí, nessa reta final do campeonato. Inclusive o Santos, a exemplo do Corinthians, tem um jogo a menos, que inclusive é entre eles, certo? Mas o principal assunto é o Mundial de Clubes, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. O principal assunto é o Mundial de Clubes. O Mundial ainda disputado num formato que a gente conhece e tudo mais. E são 6 times, né, que disputam o Mundial. O campeão da Champions League, que é o Bayern de Munique. O campeão da Libertadores da América, que é o Palmeiras. O time local, que é o Al Duhail, não sei lá como é que fala, Al Duhail, sei lá. Aí eu vou falar Al Duhail, que é mais fácil. Que é o time do Dudu, time local lá do Catar. Tem o Al Ahly do Egito, o San da Coreia do Sul e o Tigres, que é o time do México aí, certo? O Mundial que começa amanhã, nessa quinta-feira, dia 4. O primeiro jogo aí, às 11 horas da manhã, no horário aqui local do Brasil, entre Tigres e o San da Coreia do Sul. Então, desse jogo sai o confronto de quem... Buguei! Desse jogo sai o time que enfrenta o Palmeiras no
domingo. Ainda tô com a voz um pouco zoada. Saiu o time que enfrenta o Palmeiras no domingo. Inclusive, falando agora sobre o Palmeiras, que chegou agora há pouco lá no Catar, né? Eu acho que o jogo mais importante pro Palmeiras é esse daí, cara. Não é pensar no Bayern de Munique, não é chegar lá achando que já vai jogar com o Bayern de Munique, porque a gente tem exemplos de times brasileiros que ficaram para trás. Até o próprio River Plate, uns anos atrás, também não conseguiu se classificar nessa semifinal. Então, o Palmeiras vai pegar provavelmente o Tigres, que é um time ajeitado. Até vi alguns lances de alguns jogos do Tigres. Tem um time interessante, tem o Ginac lá, sei lá como é que fala. Um atacante, se não me engano, é italiano. É um bom jogador, já tem 35 anos e tal, mas tá fazendo gol a roda. Experiência conta muito nesse momento. Então é um time pro Palmeiras ficar esperto. Com certeza o Palmeiras deve assistir o jogo entre os dois amanhã, entre Tigres e... Putz, eu tô confundindo os times, mas é o San entre esses times, para a comissão técnica, até os próprios jogadores também analisar os pontos fortes e também os pontos fracos que esse time tem, certo? E historicamente também falando, a gente para analisar e observar que o time europeu nunca ficou nessa fase de semifinal, então é praticamente uma coisa impossível do Bayern de Munique não se classificar. E convenhamos também que, independente se vai o Palmeiras para a final ou qualquer outro time, vai ser muito difícil ganhar desse Bayern de Munique, que realmente é uma seleção. Então é bom os jogadores do Palmeiras, com certeza a comissão técnica, o Abel e até os próprios jogadores estão conversando entre eles para pensar nesse jogo primeiro, porque é um jogo perigoso, é um jogo em que a responsabilidade é do time sul-americano, nesse caso a responsabilidade é do Palmeiras, e já na final não, uma eventual final contra o Bayern de Munique, a responsabilidade já muda de lado, a responsabilidade é sim do Bayern de Munique. Eu, como palmeirense, estou numa expectativa boa para que acabe logo essa piada, essas musiquinhas, né, que rolam por aí. Acho que tá na hora disso. E um dado interessante da temporada do Palmeiras é que ele fez a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, que poderia ser tetra. Pela quarta vez seguida ganharia o Paulista, então tetracampeonato. E fez a final agora da Libertadores contra o Santos, que também poderia ser tetra. Então, para os mais supersticiosos aí, contra o Bayern de Munique, nesse novo formato de Mundial de Clubes desde 2000 para cá, organizado pela FIFA, o Bayern pode ser tetra. Então, vamos ver o que pode acontecer aí dentro desse mini campeonato, né, que é a Champions. Um campeonato de 2 jogos para um, de 3 jogos para outro, mas é uma coisa bem legal e que a gente sempre espera. Acho que todo mundo, o amante do futebol, independente do time que torce para que tenha essa final entre o europeu e o time sul-americano, né, porque deixa um ar melhor, deixa um clima melhor de futebol para essa final, certo? Então, boa sorte ao Palmeiras, né? Boa sorte aos jogadores. Boa sorte também para nós, torcedores, que a gente possa ter comprado os nossos remédios já, de alguma forma, aí, de pressão, de tudo aí, para que a gente possa assistir o jogo tranquilamente aí, tanto no domingo, que já vai ser um jogo difícil, quanto na final, se passar, e provavelmente vai encontrar o poderoso Bayern de Munique. E o Bayern de Munique eu não vou nem falar muito sobre o Bayern, porque é o time que a gente conhece. Afonso Davies, Neuer, Lewandowski, só o melhor jogador do mundo, né? Thiago Alcântara, Goretzka, sei lá como é que fala, é isso aí. Esse jogador aí, com esse nome difícil. Enfim, Thomas Miller, nossa, é um timaço, Então, boa sorte mais uma vez para o Palmeiras, boa sorte também para os demais times, o time local, o Aldo Rail, o time do Egito, da Coreia, enfim, do México, o time europeu também, mas que vença o melhor sempre, que o melhor passe amanhã, que o melhor passe no domingo, que o melhor passe na segunda-feira, que é quando joga o Bayern de Munique, e que o melhor seja campeão
no dia 11, que é na próxima quinta-feira, certo? Então, por enquanto é isso, que a gente troca essa ideia. Queria mesmo trazer os times que vão jogar o Mundial, essa briga interessante pelas vagas que ainda restam na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E a exemplo do Mundial, do Campeonato Brasileiro também, que os times todos tenham boa sorte aí nessa reta final do campeonato e que eles possam aproveitar as suas oportunidades, porque tá aí para todos, né? Inclusive pro título ainda, acho que tá em aberto. Flamengo, Atlético e o Inter, hoje só limita a 3. Então, que vença o melhor do Campeonato Brasileiro e também que se classifique os melhores, que aproveitar as melhores o que aproveitar melhor a sua oportunidade que tá aberta aí para todos, beleza? Desculpa as travações aí, tamo junto, tô um pouquinho nervoso, ainda tô me soltando aqui essa parada de vídeo e tal, mas é bom também, porque a gente vai aprendendo e vai amadurecendo com isso sempre, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilha com a galera aí, dá essa força. Falta 5 para 120 inscritos, então é uma marca aí interessante que, se Deus quiser, nesse mês de fevereiro a gente chega lá e quem sabe mais. Tamo junto, um abraço, a gente volta provavelmente na sexta-feira para trocar ideia sobre esses 2 primeiros jogos do Mundial e como eles chegam para enfrentar tanto o Bayern de Munique quanto o Palmeiras aí no final de semana, beleza? Tamo junto, é nóis, um abraço, valeu, fui!